o interesse, né, de realizar esse trabalho partiu daí, né, de entender como é que a violência familiar ela impacta, né, na alimentação e nutrição. A gente utilizou dados secundários, né, de uma pesquisa que está disponibilizada, né, pelo Ministério da Saúde, junto, né, no site do IBGE, que é a pesquisa, né, de saúde do escolar, que é a PENS de 2015. Ela foi uma amostra representativa, né, de todas as capitais e o Distrito Federal, né, ela contemplou mais de 100 mil adolescentes, né, do nono ano, né. Essa pesquisa, como eu já mencionei, ela afere, né, questões de alimentação. Então eles têm alguns marcadores de alimentação saudável, que a gente elencou, né, feijão, frutas e verduras, e outros marcadores de alimentação não saudável, que é consumo de salgadinho de pacote, biscoito recheado, doces e bebidas açucaradas, principalmente refrigerante. E como esses dados, né, estavam disponibilizados, e eles coletam informações sobre bullying, violência, né, familiar e alimentação e nutrição, né, a gente já utilizou, né, com esses dados para tentar, né, responder a nossa pergunta de pesquisa, que era, né, se o adolescente que sofre violência de algum adulto, né, familiar, se teria algum impacto, né, no consumo, né, alimentar dele, né, tanto dos alimentos saudáveis quanto dos alimentos ultraprocessados, né. A realização dessa pesquisa, né, digamos, foi um pouco mais tranquila, porque a gente não foi para campo, né, a gente não fez trabalho de coleta de dados, a gente já pegou esses dados que já estavam disponibilizados, né. A questão que a gente teve que trabalhar na discussão e na condução do trabalho foi em relação aos instrumentos de aferição dos problemas centrais, né, principalmente da violência familiar, que era uma questão única, né, que esse questionário apresenta. Mas como há poucos estudos sobre a questão do consumo e violência, né, a gente achou que seria interessante por ser um primeiro olhar, né, por esse estudo ser de abrangência nacional. O nosso estudo, né, o principal resultado que a gente encontrou é que os adolescentes que são vítimas de violência, né, familiar, né, por algum adulto, né, eles apresentam maior consumo de alimentos, né, ultraprocessados, e aqui a gente incluiu tanto salgadinho de pacote quanto doces e bebidas adoçadas, né, que refrigerante, aqueles sucos industrializados, né. Então eles têm um maior consumo desse tipo de alimento, quando comparado àqueles que não sofrem violência, e eles também, né, têm um menor consumo dos alimentos marcadores de uma alimentação saudável, que nesse estudo foram frutas, verduras e feijão. Só para exemplificar, por exemplo, aqueles adolescentes que não sofriam violência, eles consumiam doces, salgadinhos de pacote e as bebidas adoçadas, né, esses três grupos, em 27%. Quando o adolescente sofria violência, esse percentual já passou para 37%. Né? Então, um aumento, né, a gente vê com um aumento de estimativa muito considerável. Em relação aos alimentos saudáveis, aqueles que não sofriam violência consumiam frutas, verduras e feijão, né, numa proporção de 32%, e aqueles que sofriam violência já consumiam menos, 27%. Então, mostrando, né, o que eu tinha falado da diferença do consumo, né, dos dois grupos.